Oi, pessoal, estamos aqui de volta para terminar a nossa aula de distúrbios hemodinâmicos. Esse é o nosso terceiro tempo de aula já, vamos dizer assim. E eu sei que está um pouco cansativo, está um pouco extenso, mas esse assunto é muito importante. É importante para a nossa vida, é importante para a nossa prática clínica. E eu espero que você acompanhe, que você dê toda a atenção que esse assunto merece, tá? Eu prometo que é o último tempo de aula da gente, tá bom? Vamos lá então? Vamos elencar agora então tudo que a gente já viu, tá? A gente já falou sobre hiperemia, a gente já falou sobre congestão, sobre edema, trombose, embolia e a gente terminou falando de infarto. Então, se você não assistiu essas aulas ainda, você volta lá aqui no nosso canal, porque é uma sequência, tá bom? É uma sequência mais ou menos lógica, tá certo? Que a gente está tratando aqui. Para a gente chegar ao que a gente vai falar hoje, tá bom? Que são os distúrbios hemorrágicos. E a gente vai finalizar falando sobre o choque e vamos citar também algumas coisas sobre a coagulação intravascular disseminada, que é um processo de trombose e que gera uma hemorragia. Vamos lá? Nós vamos começar agora falando sobre os distúrbios hemorrágicos. Bem, gente, vamos começar conceituando hemorragia. Embora na prática a gente já sabe o que é, né? Mas vamos dar um conceito científico, um conceito clínico. É a saída de sangue do espaço vascular, dos vasos ou do coração. Você lembra do circuito fechado que a gente falou, que o sistema circulatório é um circuito fechado que, no entanto, permite a troca gasosa a nível de capilares, a nível pulmonar, mas ele tem que se manter íntegro, tá bom? Quando ele não se mantém íntegro, acontece uma hemorragia. Então, é a saída de sangue do espaço vascular para o compartimento extravascular, seja para uma cavidade corporal ou para algum interstício corporal ou para fora do organismo. Quando a gente tem a saída de sangue de um vaso para fora do organismo, a gente tem uma hemorragia externa. E quando a gente tem o extravasamento para um espaço interno, a gente tem uma hemorragia interna para uma cavidade ou para um intestício. E é óbvio, gente, que é mais perigoso uma hemorragia, uma situação de hemorragia interna, né? Uma hemorragia interna é mais perigosa do que uma hemorragia externa. Porque na hemorragia externa tá todo mundo vendo, corre todo mundo para o hospital, vamos estancar essa hemorragia, vamos suturar. E na hemorragia interna nem sempre acontece isso, né? Às vezes uma pessoa tem um acidente, ela se levanta, ela até ajuda os outros, ela vai para casa e depois ela começa a entrar em choque hipovolêmico porque ela está com hemorragia interna e não é perceptível, tá? Então, corre para o hospital. Então, quando a gente tem uma hemorragia acontecendo, o nosso organismo, vamos lembrar que, né? O nosso organismo ele tem mecanismos hemostáticos, que é um conjunto de mecanismos que o organismo emprega para coibir uma hemorragia. E a gente viu isso bem direitinho lá na nossa última videoaula. A gente falou das plaquetas, a gente falou do tampão plaquetário primário, da coagulação sanguínea formando o tampão plaquetário secundário, a gente falou sobre a dissolução do coágulo depois. Então, toda vez que a gente tem uma hemorragia, a gente tem que ter um processo hemostático. Nem sempre o nosso organismo consegue sozinho debelar aquela hemorragia, tá bom? Então a gente tem que entrar com o processo de sutura, tem que intervir, tá bom? Para que aquela hemorragia cesse. Existem alguns termos que a gente vai ter que agora incorporar no nosso cotidiano, para a gente entender na nossa prática clínica, quando a gente estiver analisando prontuários, quando a gente estiver diante, né, de situações clínicas, hospitalares, entender do que se trata, tá? Então, por exemplo, epistaxe é um sangramento através das fossas nasais. Equimose é um sangramento com focos medianos, maiores que 1 a 2 centímetros. Hemartrose, gente, sangue nas articulações. Hematêmese, que é vômito de sangue, sangue presente no vômito normal, isso não é, né? Você concorda comigo? Hematoma, sangramento circunscrito, formando uma coleção volumosa, quando você tem um aumento de volume
tá? E você vê que tem uma coleção de sangue ali, então é um hematoma. Hematúria, quando se encontra sangue na urina, normal não é, né? Hemopericárdio, sangue na cavidade pericárdica. Hemoperitônio, sangue na cavidade peritoneal. Hemoptise, quando a pessoa está expectorando sangue. Hemotórax, quando a gente tem sangue na cavidade pleural. Melena, quando se encontra sangue nas fezes. Menorragia, quando a mulher tem uma menstruação prolongada, só que em intervalos regulares. Por exemplo, uma menstruação, ela dura em torno de 4 a 5 dias, né? Aí você encontra aquela mulher que regularmente ela tem uma menstruação de 8 dias, tá? Então, isso é uma condição hemorrágica. A menstruação é uma hemorragia fisiológica, é o sangramento uterino cíclico e fisiológico da mulher, não se constitui um distúrbio hemorrágico, tá? Tá aqui só pra gente lembrar do termo, tá? Então, ele é regular, é a descamação do endométrio periódica, né? Quando não há a chegada de um concepto, quando não há implantação de um embrião. Metrorragia já é um sangramento uterino irregular entre os ciclos, não é uma menstruação, tá? Então, é entre os ciclos, pode ser devido a um mioma, pode ser devido a situações de endometriose. Otorragia, sangramento no conduto auditivo externo. Petequias, sangramentos pontiformes de 1 a 2 milímetros. Púrpura, focos pequenos de sangramento maiores que a petequia, de cerca de 3 milímetros, maior que 3 milímetros. Sufusão, sangramento plano, difuso, geralmente nas mucosas. Então, são termos que a gente precisa começar a se habituar a escutar, tá bom? E sim entender. E falando de distúrbios hemorrágicos, a gente vai ver muito também a expressão diátese hemorrágica. O que é isso? É a tendência para sangramento sem uma causa aparente. É como se fossem hemorragias espontâneas. A pessoa apresenta hemorragias espontâneas ou hemorragias mais intensas ou prolongadas após um traumatismo. Aquele traumatismo não foi tão grande assim para aquela pessoa estar apresentando uma hemorragia tão intensa ou uma hemorragia tão prolongada. Normal não é, né? Então, nós estamos diante de uma pessoa com uma diátese hemorrágica, com uma tendência ao sangramento. Há uma dificuldade de coagulação, muitas vezes, tá? Então, essas diáteses hemorrágicas, geralmente, elas são devidas a anormalidades nas plaquetas, seja em número ou seja em função, anormalidades no sistema de coagulação, seja, por exemplo, faltando fatores de coagulação, né? Anormalidades também na estrutura da parede vascular, porque nós falamos que o mecanismo, né, hemostático é um equilíbrio entre a produção de fatores pró-trombóticos e antitrombóticos. Quando nós temos anormalidade na produção desses fatores pela própria parede vascular, nós estamos diante de um distúrbio hemorrágico. Quando falamos de anormalidade da parede vascular, a gente também pode estar falando de situações estruturais, como pessoas que têm alguma deficiência que está fazendo um colágeno, formando um colágeno de baixa qualidade. Lembram do escorbuto gengival? Então, anormalidades na parede vascular, na produção de colágeno, e aí a pessoa tem uma tendência a sangramento. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses fatores da nossa aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre a anormalidade nas plaquetas. Quando a gente tem uma quantidade diminuída de plaquetas no sangue, a gente chama isso de trombocitopenia. Então, é uma deficiência no número de plaquetas circulantes. Quando nós temos uma quantidade de plaquetas normal, mas nós temos problemas na função das plaquetas, nós chamamos isso de trombocitopatia. Então, é uma deficiência no funcionamento das plaquetas. Elas não vão se agregar. Falando primeiro sobre a trombocitopenia, que é a diminuição no número de plaquetas, se a gente tem que o valor de referências normal, né, para a quantidade de plaquetas no sangue, é de 150 mil a 400 mil plaquetas por microlitro de sangue, se a gente tem um volume, uma quantidade de plaquetas abaixo de 100 mil plaquetas por microlitro, a gente já pode dizer que a gente está diante de um quadro de trombocitopenia. Então, gente, o que pode ser a causa
dessa quantidade diminuída de plaquetas no sangue. Ah, vamos citar, né, algumas causas. Vamos dar uma estudada aqui em algumas causas. Primeiro, pode ser devido à produção diminuída de plaquetas. Algumas condições clínicas podem causar a supressão da produção de plaquetas lá na medula óssea, como, por exemplo, a anemia plásica, a leucemia, a infecção por alguns vírus, como o citomegalovírus humano, e como o próprio HIV, como pelo vírus da imunodeficiência humana. Vamos começar falando sobre a anemia plásica. A anemia plásica é uma condição relativamente rara, tá? É uma condição patológica em que o organismo ele deixa de produzir células sanguíneas novas em quantidade suficiente para dar conta das demandas metabólicas do organismo. É uma diminuição, tá, da quantidade de células sanguíneas por problemas na medula óssea. O que pode causar essa anemia plásica? Por exemplo, quimioterapia. Pode ser um efeito adverso da quimioterapia, lembrando que a quimioterapia e a radioterapia também, né? São modalidades de tratamento que tem uma ação bem grande em células que têm um alto índice de renovação, como as células hematopoiéticas, né? Então, as células da medula óssea vão sofrer bastante, podem sofrer a anemia plástica como efeito colateral, tá bom? E até mesmo pode ser uma situação congênita. Então, a gente pode ter ou a diminuição da síntese global de todas as células, de todas as linhagens, né, da medula óssea, ou especificamente de alguma mais especificamente, tá? Então, por exemplo, a pessoa vai ter infecções recorrentes, porque ela não tem leucócitos suficientes para protegê-la. A pessoa vai ter um estado de cansaço muito grande, muita fadiga, porque ela não tem hemácias suficientes para transportar o oxigênio no sangue dela na medida em que ela precisa. A pessoa vai ter também, que é o que a gente está vendo aqui, hemorragias focais, pontuais, que não se justificam pelo simples traumas né, de menor gravidade que ela está né, sentindo, né, mas sofrendo, tá? Então, ela tem deficiência na produção de plaquetas, deficiência lá nos megacariócitos. Então, é uma condição clínica bastante debilitante, tá? A confirmação diagnóstica, ela é feita pelo hemograma e também pode ser necessário uma biópsia de medula óssea, né? Então, o que a pessoa tem que fazer aqui? Transplante de medula óssea, ou até mesmo o uso de drogas imunossupressoras, ou drogas que estimulem a produção dessas células, tá certo? A anemia plásica, então. Outra causa da supressão da produção de plaquetas é a leucemia. A leucemia, ela é uma neoplasia maligna, ela é a substituição, né, de células da medula óssea por células da linhagem branca, né, por leucócitos com morfologia alterada e que estão também com um descontrole na proliferação celular. Então, é uma proliferação celular muito grande de leucócitos, fazendo com que haja diminuição na produção dos outros componentes celulares de uma forma adequada. Então, na leucemia, a gente tem, do mesmo jeito, né, da anemia plástica, fadiga, pela diminuição na quantidade de eritrócitos, hematomas, pela diminuição na quantidade de plaquetas, febres, náuseas, infecções em geral, porque essas células brancas, elas estão, que é para nossa defesa, elas estão defeituosas, elas estão com várias mutações, né? A leucemia também a gente tem que fazer o hemograma completo, a biópsia, né, de medula óssea, e muitas vezes o tratamento é quimioterápico e com transplante de medula óssea também, tá? Então, nesses casos, é comum a pessoa ter hematomas, a pessoa ter sangramentos. Por quê? Porque tem uma diminuição, prejuízo na produção de plaquetas, porque o sangue, a medula está
infestado de células de leucócitos malignos, de morfologia alterada. A gente também pode ter a diminuição na produção de plaquetas pelo efeito de drogas, né? Como a gente acabou de falar, a droga lá da quimioterapia, né, que é um antineoplásico, ela pode causar a aplasia, né, a anemia plástica, e ela pode causar também, sem estar relacionado com esse diagnóstico de aplasia, a diminuição de várias linhagens celulares. Só que nesse caso aqui é algo mais pontual, ocasional, enquanto está durando, né? Enquanto estão durando os efeitos daquela quimioterapia, tá? Então, o álcool, alguns anti-inflamatórios, alguns tipos de antibióticos, alguns tipos de anticonvulsivantes. Vamos dar uma olhada. Antibióticos como ibuprofeno, antibióticos, olha, anti-inflamatórios, perdão, como ibuprofeno, como naproxeno, antibióticos como sulfas também, como antibióticos beta-lactâmicos, podem ter como efeito colateral a diminuição da produção de plaquetas. Anticonvulsivantes como a fenitoína, como a carbamazepina, também antipsicóticos como o haloperidol, tá? Dentre outros, gente. Então, a gente tem que ter essa curiosidade, tá? De buscar nas tabelinhas de medicamentos os efeitos adversos dos vários medicamentos que a gente vai utilizar na nossa prática clínica, né? Para fechar o quebra-cabeça do do que pode estar acontecendo com aquele paciente que está naquele quadro de hemorragia e se aquela baixa de plaquetas é algo de fato temporária, né? Ou se é algo permanente, tá bom? Tem que investigar. Uma outra causa da diminuição na quantidade de plaqueta circulante é a sobrevivência plaquetária diminuída. Como assim? Existem algumas situações em que há a remoção prematura das plaquetas da circulação. A gente pode citar uma doença bem conhecida, que é a púrpura trombocitopênica imunológica, que é uma doença autoimune, que resulta da formação de anticorpos antiplaquetários e dessa forma, esses anticorpos, essas plaquetas, elas são mais susceptíveis à fagocitose, gerando uma destruição prematura dessas plaquetas, um recolhimento prematuro dessas plaquetas no baço. Então, olha só, o que a pessoa faz, né, numa situação dessa? O menino vive se batendo, vive sangrando quando se bate, né? Ao mínimo trauma, né? O menino já está todo cheio de manchinha. Por quê? Porque ele tem pouca plaqueta circulante, porque ela está sendo removida por um problema autoimune. Olha só que condição clínica mais indesejável, né? O menino está apresentando várias petecas pelo corpo, vários focos hemorrágicos. Num adulto, num adolescente que não está controlado, a gente tem até hemorragias extensas, difusas, né, pela pele. E a gente pode até ter manifestações intraorais nos simples traumas mastigatórios, tá? Então, o que se tem que fazer com um menino desse? Geralmente se faz um corticoide, né, como terapia inicial, para dar uma imunossuprimida, só que com o tempo a gente pode ser necessário o uso de imunossupressores mais potentes e até mesmo a esplenomegalia, uma remoção de parte do baço, né? E é interessante que na púrpura você pode colocar, você pode doar, você pode injetar plaqueta como for, mas vai ser retirado com a mesma velocidade. Quanto mais você coloca, mais se retira, porque os anticorpos circulantes, o organismo entende aquilo como algo não self, né? Não próprio, tá? Então é uma doença autoimune que provoca esses focos hemorrágicos pela sequestração pela remoção prematura de plaquetas da corrente sanguínea. Ainda falando no baço, a gente tem uma situação também em que a produção de plaquetas pode estar normal,
Mas, por uma situação de esplenomegalia, por um aumento no tamanho do baço, haver um acúmulo excessivo de plaquetas no baço, chegando a cerca de 90% das plaquetas produzidas sendo acumuladas no baço. O normal é o baço sequestrar entre 30% e 40% das plaquetas antes da sua liberação na circulação. Só que se a gente estiver diante de um quadro de esplenomegalia, pode acontecer maior acúmulo de plaquetas no baço. Vamos lembrar que a função do baço é regular, produzir e armazenar células sanguíneas, né? Só que se a pessoa tiver com um quadro de esplenomegalia, todos os elementos celulares podem estar em menor quantidade no sangue. Então, a pessoa pode ter distúrbios hemorrágicos, né, por causa da diminuição de plaquetas. A pessoa também pode ter constantes infecções por causa da diminuição de leucócitos. E a pessoa também pode ter aqueles quadros de apatia, anemia, né, pela deficiência pela diminuição na quantidade de eritrócitos. Então, a sequestração aumentada no baço pode gerar distúrbios hemorrágicos. Gente, o que acontece nesse caso? Pode ser até necessário fazer uma remoção parcial desse baço, tá certo? Para dar uma regulada nessa quantidade de plaquetas circulantes e de outros elementos celulares, tá bom? Tem que ser um caso bem avaliadinho. A gente tem aqui, então, o baço localizado atrás do estômago, e se ele tiver um tamanho bem acima do seu normal, nós vamos chamar esse quadro de esplenomegalia e pode causar uma diminuição em todos os elementos figurados do sangue, tá bom? Outra situação relacionada com a diminuição da quantidade de plaquetas é quando se tem um quadro de diluição devido à transfusão de grande volume de líquido. A gente chama isso de trombocitopatia dilucional. O que acontece? Quando há necessidade de uma transfusão maciça de sangue ou plasma, isso vai gerar um problema hemorrágico se não for dado também um concentrado de plaquetas, por exemplo, ou uma transfusão, assim, tipo na hora, né, de uma pessoa para outra. Tipo, por exemplo, quando a pessoa está num choque hipovolêmico, quando a pessoa está sofrendo um acidente, tem uma hemorragia e está precisando de uma reposição grande ali de sangue. Essa transfusão maciça de sangue ou plasma, né, o soro fisiológico que é colocado, tudo que é usado ali naquela emergência, não contém plaquetas viáveis, tá bom? Um soro guardado por mais de um sangue guardado, né, num banco por mais de 24 horas, ele já não tem nenhuma plaqueta viável. O que se pode fazer, então, é administrar um concentrado de plaquetas. Só que até mesmo esse concentrado de plaquetas, como o nome está dizendo, né? Ele também, quando ele é preparado num banco, ele também não tem uma validade de muitos dias, tá bom? Então, tem que ser usado ali, acho que são 5 dias, se não me engano, o tempo que esse concentrado pode permanecer no banco, tá bom? Então, assim, essa trombocitopenia dilucional é devido a uma grande quantidade de soro ou sangue que é administrado numa pessoa, numa situação de uma hipovolemia. E agora vamos falar sobre trombocitopatia, que é definido como anormalidades na função plaquetária. A gente tem plaqueta em quantidade suficiente no sangue, só que alguma coisa está acontecendo que está fazendo com que ela não se agregue para formar o tampão plaquetário. Então, a trombocitopatia ela pode ser congênita ou adquirida. As congênitas estão relacionadas, então, como o próprio conceito, né, nos traz, como algumas doenças genéticas, geralmente relacionadas com fatores, com receptores de membrana que fazem com que elas não agreguem uma a outra ou que não agreguem ao endotélio, como a gente vai ver. Que as mais comuns são a doença de von Willebrand, a doença de Bernard-Soulier e a trombastemia de Glasman. E também a gente vai ver as adquiridas, que a maioria é induzida por drogas. Algum efeito colateral de um medicamento é a disfunção plaquetária. Começando pela doença de von Willebrand, a sua etiologia
está relacionada à deficiência desse fator. Gente, a gente está falando aqui fator de von Willebrand, mas se você assistir alguns vídeos no YouTube, cada um vai ter uma pronúncia diferente, tá bom? A gente vai chamar aqui de fator de von Willebrand. Então, ele tem o quê? A deficiência nesse fator, que é um fator plasmático. E essa molécula é importante porque ela é quem faz a ligação entre a plaqueta e a matriz extracelular. Eu tinha até falado no slide anterior que era o endotélio, né? Mas na verdade é a membrana subendotelial, porque o endotélio ele foi lesionado. Lembre-se que a gente está falando de um quadro de hemostasia, tá? Então, na hemostasia normal, a gente tem a ligação da plaqueta à matriz extracelular com a ajuda, com o fator de von Willebrand. Então, quando a pessoa não tem essa molécula, ou se ela está defeituosa, qual é o quadro que nós vamos encontrar? Hemorragia cirúrgica, hemorragia pós-traumática acentuada, sangramento espontâneo de mucosas, perda excessiva de sangue após cortes superficiais e abrasões que não justificam aquele sangramento todo. Tá? Então, fazendo a coleta das informações, fazendo os testes sanguíneos com coagulograma, verifica-se a ausência ou a deficiência deste fator. Só que você repare bem que o fator de von Willebrand, para se ligar à plaqueta, precisa de um receptor também na plaqueta. Esse receptor ele é chamado de GP, glicoproteína 1B. Então, quando você tem o fator de von Willebrand, mas você não tem, né? O paciente não tem essa glicoproteína de superfície celular, nós vamos ter outra doença, né? Outra diátese hemorrágica, outro distúrbio hemorrágico, que é a síndrome de Bernard-Lier. Então, nessa síndrome, nós encontramos deficiência ou defeito no fator GP1B, que é esse que se liga ao fator de von Willebrand para formar o tampão plaquetário primário. Então, o paciente vai apresentar tendência ao sangramento em mucosas, hemorragia severa, tempo de sangramento prolongado e plaquetas gigantes. Essa é uma característica dessa síndrome. Nós temos ainda uma outra trombocitopatia congênita conhecida, que é a trombastenia de Glasman. É com Z aqui, viu, gente? Glasman. O que acontece? Quando uma plaqueta se liga a outra, ela se liga através da proteína fibrinogênio, e para isso utilizam-se moléculas de superfície também, moléculas receptoras, moléculas de adesão. Então, quando esse complexo que liga uma plaqueta a outra através do fibrinogênio é chamado de GP2B3A, glicoproteína 2B3A. Então, quando se tem deficiências genéticas nessas moléculas, isso vai impossibilitar uma correta agregação plaquetária. Então, a gente tem, qual é o quadro? Do mesmo jeito dos outros, tendência ao sangramento em mucosas, hemorragia severa, tempo de sangramento prolongado. Então, quando você faz aí o coagulograma, você tem todos aqueles tempos ali que são analisados, observa-se então que a gente tem um quadro de tempo de sangramento prolongado. Desde criança, essas pessoas portadoras dessas deficiências congênitas, elas então já começam a demonstrar esses sinais, como sangramento nasal espontâneo, né, epistaxe, como escorbuto, como essas placas, né, subcutâneas, hemorrágicas. E aí o que acontece? Os pais já ficam alerta, já procuram saber por que esse menino está se batendo, né, já está sangrando. Nem bateu em nada, nem houve um trauma, está sangrando pelo nariz, né? Então, já se começa a investigar desde cedo, tá bom? Para que logo cedo a maioria já chega ao seu diagnóstico. E a trombocitopatia adquirida, como a gente já falou, está relacionada ao uso de medicamentos. Alguns medicamentos, eles são sintetizados com essa função de antiagregante plaquetário, como a ticlopidina, como o clopidogrel, e eles são utilizados justamente para evitar trombose, né, em pacientes que têm maior tendência a esse tipo de problema cardiovascular.
Só que existem outros, como o ácido acetilsalicílico, que são utilizados para outras coisas, é um anti-inflamatório, não esteroidal, e ele é utilizado, então, para quadros inflamatórios, né, como eu falei, e ele tem como efeito colateral essa antiagregação plaquetária. Ele trabalha lá impedindo a produção do tromboxana 2 e de prostaglandinas, né? Então, a sua função anti-inflamatória, a gente usa o AS principalmente como função anti-inflamatória, né? Mas isso vai gerar também a não agregação plaquetária, porque para a agregação plaquetária a gente precisa da ação ali do tromboxana 2 também. E também o AS, então, ele é utilizado para prevenir, né, a trombose. Todo mundo aqui já ouviu falar, tem um tiozinho, né, que usa o AS para quê? Para afinar o sangue, não é isso? O que que significa isso? Para não formar trombos, tá? Porque ele é um antiagregante plaquetário. Então tá, a gente falou até agora de anormalidades nas plaquetas, tá? Então não se formam o tampão plaquetário primário, hemostasia primária. Só que a gente também pode ter distúrbios hemorrágicos relacionados com a normalidade no sistema de coagulação. As plaquetas estão funcionando normalmente, elas estão em quantidade adequada, só que não se forma a fibrina que vai ser, lembra da substância cimentante, que vai cimentar aqueles tijolinhos que seriam as plaquetas e formar um coágulo mais maduro, um coágulo mais firme, que é a hemostasia secundária. Todo mundo lembra disso da aula passada? Vai lá e revisa isso no vídeo anterior, tá bom? Então, só que para que isso aconteça, a gente precisa ter a ativação da cascata de coagulação. A gente explicou que uma ativa a outra são um conjunto de proteínas plasmáticas inativadas, são proenzimas, que são ativadas sequencialmente, cujo objetivo final é a conversão de fibrinogênio em fibrina, que vai então cimentar aquele tampão, né, hemorrágico. Se uma pessoa tiver uma deficiência em um desses fatores, isso vai cortar a ação, a cascata, vai abortar aquela cascata. E a hemofilia A, que é a mais comum, cerca de 85% dos casos é de hemofilia A, é a ausência ou uma atividade diminuída do fator 8 de coagulação. E a hemofilia B, que é mais rara, corresponde a cerca de 15% dos casos de hemofilia. O que acontece? É uma ausência, uma atividade diminuída do fator 9 de coagulação. Então, a gente tem aqui uma anormalidade no sistema de coagulação, a deficiência em um dos fatores. Então, o que a pessoa tem que fazer? Receber esse fator, tá? Receber esse fator intravenosamente, fazer essa reposição desse fator. Então, logo cedo, como eu falei também, assim como os defeitos de desenvolvimento relacionados à trombocitopatia, né? Aqui, o menino logo cedo vai dar sinais de que ele tem um problema de coagulação. Então, o hemofílico, ele já vai descobrir logo cedo que ele é hemofílico e já vai fazer a reposição, só que existe um problema, às vezes há uma rejeição, porque como aquela proteína é uma proteína estranha para o corpo, o sistema imunológico pode responder, né? E aí causa uma situação bem difícil de contornar. As características vão ser semelhantes. Tempo de sangramento aumentado, tendência favorável à equimose fácil e hemorragia massiva após trauma ou procedimentos cirúrgicos que não justifiquem aquele sangramento todo, tá? Então, uma característica interessante da hemofilia é a hemorragia nas articulações, especialmente joelho, tornozelos, punho e cotovelos. O paciente tem hemorragia nas articulações, hipertermia na articulação afetada, sensibilidade, dor intensa na articulação afetada. Então, a hemofilia tem essa característica da hemartrose, né? Da hemorragia nas articulações. E uma situação que também pode causar anormalidade no sistema de coagulação é quando a gente tem uma deficiência grave de vitamina K. A vitamina K, ela é um cofator que participa na síntese da trombina e de outros fatores de coagulação, como o fator 8, fator 9 e fator 10.
O que que acontece, gente? O nosso organismo ele produz vitamina K. As nossas bactérias da nossa microbiota intestinal, elas produzem vitamina K. Então, não é lá uma coisa muito comum, né, de acontecer, essa deficiência de vitamina K. Só que, por exemplo, se uma pessoa está tomando um antibiótico de largo espectro, né, pode interferir na microbiota intestinal. Então, pode acontecer, né, essa deficiência. Onde é que a vitamina K é encontrada? Ela é encontrada, por exemplo, em couve, em vegetais verdes escuros em geral, né? Couve, brócolis, acelga, espinafre, que mais? Alface, também cenoura, em ovo, em óleo, em banana, em morango. Deixa eu ver mais, em ovo cozido. Então a gente tem, é bem capaz da gente ter esse suprimento adequado na nossa dieta, né, de vitamina K. Só que olha só, pode acontecer, né, dela faltar. Então a gente pode ter a reposição de vitamina K, a gente pode ter a reposição injetável de vitamina K também. E é uma coisa muito comum que acontece quando a pessoa chega numa urgência hemorrágica, é ser administrada para a pessoa uma ampola de vitamina K, tá? Para quê? Para ser absorvido e induzir lá no fígado uma produção adequada de fatores de coagulação, tá bom? Então, a deficiência de vitamina K é uma anormalidade no sistema de coagulação, porque ela é necessária para a síntese de vários fatores. Esses fatores de coagulação, eles são sintetizados no fígado. Então, a gente tem, na presença de vitamina K, a síntese hepática de fatores de coagulação. Então, se uma pessoa está numa doença hepática grave, às vezes um paciente terminal, ele tem dificuldade na produção de praticamente todos os fatores de coagulação, tá? Então, assim como a deficiência de vitamina K inibe, né, dificulta a produção de vários fatores de coagulação, doença hepática, obviamente, sei lá, que é a biossíntese, né, também provocará deficiência de fatores de coagulação. E, gente, adquiridos, anticoagulantes orais, né, que são utilizados na prática clínica para variadas situações, principalmente para a prevenção de trombos, né, do desenvolvimento de trombos, na prevenção de trombose em pacientes acamados, pacientes em UTI, né, precisam de uma anticoagulação sistêmica, né, muitas vezes uma anticoagulação plena. Pessoal, e o que é que você acha que pode acontecer, por exemplo, quando uma hemorragia ela não é estancada, não é suturada, há uma perda muito grande de volume plasmático? Não vai haver a perfusão nos lugares mais distantes. Isso é um dos motivos do que nós vamos falar agora, que é o choque. O choque, como o nome já está dizendo, é uma situação em que a pessoa está ali entre a vida e a morte, porque está acontecendo, né? Estão acontecendo no organismo da pessoa condições que estão fazendo com que não haja uma perfusão adequada, uma chegada de oxigênio adequada nos vários tecidos do corpo. E aí os tecidos mais nobres, né, vão sofrer um impacto muito grande, podendo ser incompatível com aquela vida se aquele choque não for revertido. Vamos falar sobre isso agora. Vamos definir choque, então. A gente pode dizer que choque ou colapso cardiovascular é um estado de perfusão tissular inadequada, insuficiente, resultante da redução do fluxo sanguíneo em várias regiões do corpo e da falência no transporte e liberação dos substratos essenciais à manutenção dos sistemas orgânicos vitais. Não está chegando sangue em todos os lugares, principalmente nos sistemas orgânicos vitais. Não está chegando, então, oxigênio, não está chegando glicose, não está chegando hormônio, não está chegando aminoácidos, não está chegando os substratos necessários para a manutenção desses sistemas. Então, o corpo não vai aguentar. Então, isso é o que a gente chama de choque. Um choque pode acontecer, por exemplo, devido a uma hemorragia grave. É óbvio, não tem sangue suficiente para chegar em todos os órgãos. Traumas extensos que podem provocar hemorragia grave, queimaduras extensas, provocando uma grande quantidade de saída de líquido dentro dos vasos.
Grande área de infarto do miocárdio, é claro que uma área extensa do miocárdio que está em processo de necrose vai atrapalhar o bombeamento do sangue. Embolia pulmonar, prejudicando as trocas gasosas, né? Sepse microbiana, porque o sangue é para ser um ambiente estéril. Então, se você tem um espalhamento de micro-organismos pelo corpo, liberando aquelas endotoxinas, liberando fatores, né, liberando sistemicamente citocinas, isso não vai dar certo. Então, a gente vai estar diante de um choque séptico. Então, a gente tem algumas classificações dos principais tipos de choque. Eu peguei essa aqui do Hobbes 2015, tá até um pouquinho meio embaçadinho, né? Mas dá pra gente ver. O choque ele pode ser cardiogênico, que o nome já está dizendo. Qual é o problema aqui? Falha na bomba miocárdica, tá? A bomba miocárdica não está bombeando sangue suficiente, de maneira eficiente, para que chegue aos lugares mais distantes do nosso corpo. Pode ser, por exemplo, como eu acabei de falar, por um infarto, né? Que vai prejudicar o funcionamento do coração. Pode ser também por uma arritmia, tá? Que não está controlada. Não vai ter um bombeamento adequado. Então, o primeiro tipo de choque que a gente pode falar é do choque cardiogênico, é a bomba que está falhando. Outro tipo de choque é o choque hipovolêmico, que o nome também já está dizendo. É quando o volume sanguíneo ou plasmático está inadequado, geralmente está relacionado com hemorragias internas ou externas e queimaduras extensas. E também o choque associado à inflamação sistêmica, que é o que nós chamamos de tempestade de citocinas, de ativação de uma cascata de citocinas. Então, por exemplo, infecções microbianas graves têm essa capacidade, né, de ativar a cascata de citocinas com extensas repercussões clínicas, tá bom? Quando estamos diante de um choque cardiogênico, o que está acontecendo? Então, repetindo, tá? O coração não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para atender as necessidades metabólicas do corpo todo. Então, pode acontecer devido a uma redução na contração do músculo cardíaco, causando diminuição acentuada da pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos, acúmulo de líquido nos pulmões e redução na quantidade de sangue nas artérias coronárias. E aí vai haver um prejuízo ainda maior à função cardíaca. Possíveis causas, novamente, infarto do miocárdio, que é a mais comum, doenças nas válvulas cardíacas, insuficiência ventricular, arritmias cardíacas, que também são comuns, ou trauma direto ao coração. Sintomas, vamos lá, gente. Respiração rápida, aumento de frequência cardíaca, desmaio repentino, pulso fraco, sudorese, palidez, pés e mãos frios. E neste caso, quando a pessoa está entrando num choque cardiogênico, quando está havendo falha, se não houver uma interferência rápida, né? Deixa eu encontrar a palavra, um socorro médico muito rápido, vai levar o paciente a óbito. E mesmo havendo um socorro médico rápido, o prognóstico é ruim, com mortalidade acima de 40%. E quando estamos diante de um choque hipovolêmico? O choque hipovolêmico, pessoal, é uma situação de emergência, assim como o choque cardiogênico. Só que aqui é uma situação de emergência decorrente da perda de uma grande quantidade de líquido e sangue. Isso vai reduzir o débito cardíaco, deixando de chegar sangue em grande parte do corpo. Então, é um problema de deficiente perfusão tissular, levando à falência de múltiplos órgãos. Acontece, por exemplo, em grandes traumas, porque em grandes traumas você pode ter rupturas, né, vasculares com hemorragias internas e externas, quedas de grandes alturas, porque vai haver grandes traumas internos, úlceras ativas, como úlceras estomacais e intestinais, não tratadas, não percebidas, onde não há uma intervenção correta.
cortes profundos por causa da hemorragia, queimaduras extensas por causa da saída de líquido para fora dos vasos, tá? Então, você tem uma diminuição do volume. Então, você tem que atuar rapidamente, restabelecendo aquele volume plasmático. Sintomas do choque hipovolêmico, náuseas e vômitos, tá? Diferente do cardiogênico. Aqui a gente tem esses outros sinais de alerta que podem acontecer. Cansaço excessivo, claro, tá faltando sangue, não tá chegando sangue no corpo, não tá chegando sangue no cérebro. Então, a pessoa também tem tontura, dor de cabeça progressiva e constante, dedos e lábios cianóticos e sensação de desmaio. Tratamento: estancar o sangramento, tá? Fazer uma transfusão sanguínea e administração endovenosa de soro, tomando cuidado com aquela questão lá, que aqui na transfusão sanguínea, aqui na administração endovenosa de soro, a gente não tem plaquetas, tá? Em quantidade suficiente para também debelar o processo hemorrágico, mas a gente pelo menos repõe a volemia. Então, é um choque, tá bom? É um estado de incompetência de distribuição de oxigênio pelo corpo. Pessoal, é isto. É isto, por hoje é isto. Tá certo? Vocês já têm agora um roteiro aí para vocês começarem a estudar, um roteiro das coisas mais importantes, para vocês agora irem para os livros, se debruçar, detalhar cada um desses assuntos e ficar realmente craque nesse assunto, que eu já disse 20 milhões de vezes, é um assunto muito importante da nossa prática clínica, tá bom? Então, deixa-se o seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e aproveite bastante todo esse conhecimento. Tchauzinho!